O elemento sistemático está exatamente quando você tenta penetrar, né, em um projeto específico, tentando caracterizá-lo, né, e mostrar suas especificidades, enfim. Então, o texto é mais histórico do que sistemático, mas, de alguma maneira, ele tenta tanto fazer essa apresentação mais geral, como essa mais específica. E isso é uma escolha, inclusive, que vocês podem fazer na hora de elaborar a sua aula, né, a sua formação junto aos orientadores. Você pode optar por uma abordagem histórica, né, do tema, e aí fazer um pouco desse esforço que o material está fazendo, ou você pode trabalhar de maneira sistemática, que aqui nessa minha fala, eu acho que vou fazer muito mais, vou trabalhar de forma muito mais sistemática do que propriamente histórica, tá? Porque eu vou tentar enfrentar a questão, é óbvio que a gente faz algumas ponderações e referências históricas, mas o que me interessa, sobretudo, é o problema das ciências humanas, que é o que a gente vai, eu diria, tratar nos 2 textos finais aqui dessa fala. Tá? Então, diria que do ponto de vista da organização, né, desse material, vocês poderiam escolher, né, como trabalhar, ou quem sabe até relacionar as 2 formas de abordagem. Então, eu acho que o texto pode ajudar nisso, porque ele acaba estabelecendo um roteiro, né, de um modelo grego, modelo romano, modelo renascentista, modelo moderno, contemporâneo. Então, ele te dá, pelo menos ali, um mapeamento geral desses momentos das humanidades ou das ciências humanas. Uma outra afirmação que eu faço, aí diz o seguinte: então se infere, né, a partir da primeira afirmação, que o problema da integração das humanidades na educação deve ser compreendido à luz da história do próprio problema. Esse modo de abordagem permite comparar os diferentes projetos pedagógicos, seus possíveis erros e acertos a partir das necessidades e olhares contemporâneos. Bem, aqui é uma postura metodológica, eu diria, de uma tradição específica do pensamento, e eu acho que um exemplo disso é a tradição alemã, né, que dificilmente entra num debate sobre uma questão filosófica sem antes dar conta de toda a discussão anterior. Então, essa ideia de que, ao se discutir problemas teóricos, você necessariamente remonta toda uma história, né, essa postura é uma postura que me parece, do ponto de vista do conceito, muito acertada, certo? Então, uma coisa é você entrar no debate sem pressupor que outras pessoas, ou que em outros momentos da história, essa questão também foi discutida. Isso é uma postura. Outra postura, que é a que o texto acaba tentando fomentar, é que, olha, se eu entro num debate, eu necessariamente tenho que minimamente dar conta da história desse debate. Então, eu não posso simplesmente falar de integração das ciências humanas como um projeto pedagógico sem ter conhecido ou sem conhecer minimamente as diferentes tentativas da humanidade de construir projetos de formação, projetos educativos, a partir disso que são as disciplinas das humanidades, que inclusive essas próprias disciplinas, com o tempo, acabaram se reconfigurando, umas entram, outras saem, enfim. Mas, em resumo, o que o texto acaba, diria, pressupondo é que esse tema necessariamente nos remonta à história da própria discussão. Diferente, por exemplo, de você estudar um elemento ou um conteúdo específico da matemática, por exemplo, você vai estudar a teoria dos conjuntos, não necessariamente você tem que entrar na discussão específica sobre teoria dos conjuntos, entrar no debate de Bertrand Russell e Frege e Wittgenstein. Você não necessariamente tem que entrar nos paradoxos, por exemplo, nas diferentes correntes, a intuicionista, a formalista. Você não precisa entrar nesse debate, por exemplo, para discutir teoria dos conjuntos. Ou seja, não é uma condição para se compreender o conteúdo em si, no caso, teoria dos conjuntos, falando mais aqui para o pessoal da matemática, não é necessário que você aprenda, né, ou tenha, de alguma maneira, que refletir sobre a história dos problemas relativos à teoria dos conjuntos. Neste caso específico, nesse tema que nós aqui começamos a enfrentar, das ciências humanas, é o contrário. Você necessariamente deve entrar na reflexão sobre a história deste problema, sobre a história deste tema, para que, quem sabe, a partir daí possa propor novas soluções e possa pensar em novos modelos, enfim. Então, aqui é uma abordagem que, de alguma maneira,
tenta mostrar que há uma relação necessária entre a reflexão do mérito, entre entrar no mérito da questão e refletir sobre a história da própria questão. Tá? Eu acho que isso é importante. Né? Isso é absolutamente importante, inclusive eu acho que é um tipo de postura, é um tipo de espírito que pode, até eu diria, influenciar os professores, né, das áreas que tradicionalmente estão mais distantes das ciências humanas. Então, uma coisa é você dar aula sobre teoria dos conjuntos, por exemplo, sem nunca ter lido sobre a história desse debate, e outra coisa é você dar aula sobre teoria dos conjuntos, por exemplo, conhecendo minimamente os debates mais especulativos, mais fundamentais que estão por trás desse tema. Então, acho que, por exemplo, quem é da matemática e se interessa por história da matemática, e quem é da física e se interessa, por exemplo, por história da física, sem dúvida nenhuma, você vê uma diferença ao tratar desse tema, e certamente os seus alunos e os seus interlocutores, de um modo geral, sentem a diferença. Não é à toa que você encontra em muitas teses das chamadas ciências duras, das ciências da natureza, um pouco de história e um pouco de filosofia. Certo? Pois bem, então acho que essa postura metodológica, esse pressuposto metodológico está presente aí no caderno. A outra afirmação que eu coloquei ainda no primeiro slide é diversos apontamentos acerca de distintos projetos pedagógicos, né, o antigo, grego, romano, renascentista, contemporâneo, incluindo a experiência brasileira. Ou seja, esses, eu diria, são os momentos que o caderno aponta. Certo? Então, você vai ter ali uma indicação sumária, né, do que é a paideia, né, do que foi o projeto pedagógico ou projeto de formação grego num determinado momento, porque colocar toda a Grécia aí num pacote só é muito difícil, né, porque, enfim, a gente está falando aqui de uma concepção que imperou, mas a Grécia mesmo manteve muitas distinções. Né? Uma coisa é o projeto pedagógico espartano, por exemplo, outra coisa é o projeto pedagógico ateniense. Né? Então, a gente está falando muito mais aqui no contexto ateniense do que propriamente de outras cidades gregas. Tá? Então, o texto apresenta sumariamente, né, um pouco desse projeto, depois apresenta também sumariamente o projeto romano, né, com várias influências fortes dos gregos, mas com uma pretensão distinta, meio que negligencia a Idade Média, né, menciona ali muito rapidamente no período renascentista, mas não entra no mérito da questão da Idade Média. Depois começa a apresentar o modelo renascentista aí por volta do século XV, depois a modernidade a partir do século XVII, século XVIII, e depois parte para, diria, o momento contemporâneo do problema, tentando mostrar que na contemporaneidade a ciência acabou por se especializar mais, por se fragmentar mais, e acaba, diria, entrando um pouco naquela discussão que a gente fez lá em Sobral sobre a fragmentação do conhecimento. Quem acompanhou um pouco da minha fala lá, diria que a distinção entre a de hoje com a minha fala de Sobral foi porque em Sobral eu tentei, no fundo, fazer uma defesa, né, de um tipo de educação. Eu tentei mostrar que a educação fragmentada, a educação extremamente ou apenas especializada, não conseguia mais se sustentar. Ou seja, ela estava se definhando, estava caminhando para o seu fracasso. Então, tentei, em última instância, aprofundar esse fracasso, ou tentar mostrar que, de fato, a gente precisa de uma educação, de uma concepção de formação que vise a totalidade, né? que de alguma maneira, resguarde a positividade, né, das especialidades, né, que a humanidade conseguiu aprofundar realmente muitas áreas específicas, mas parece estar perdida agora no movimento inverso, de tentar reunir essas partes numa visão de totalidade. Então, em Sobral, eu tentei fazer um pouco da defesa de uma educação totalizante ou de uma concepção de formação para além da fragmentação. Tá? Diferentemente do que eu vou fazer aqui hoje eu vou tentar mostrar por que essa coisa se fragmentou. Né? Ou seja, por que essas especialidades se deram e, sobretudo, por que se constituiu uma tensão que nós vivemos ainda entre ciências humanas e ciências naturais ou ciências não humanas. Então, em última instância, se vocês aqui
compreendem minimamente os limites do texto, para mim é ok. Mas, em última instância, se vocês compreendem os problemas essenciais, né, que constituíram esse debate entre ciências humanas e ciências naturais, por que há essa tensão, né, por que há essa dificuldade, muitas vezes, de diálogo, então eu já me dou por satisfeito. E esse elemento, sobretudo das ciências naturais, não está presente no texto, não está presente no caderno. Tá? Então, eu acabo propondo aqui que boa parte dessa minha fala ela seja a partir desta ampliação do tema, trabalhando com elementos que não estão no caderno, mas que a gente faz esse esforço inicial de tentar ver o que é que tem, né, de positivo nos próprios cadernos. Então, a observação geral aqui, para terminar esse primeiro momento, a observação geral que eu coloco aqui para vocês usem o texto base, ou seja, os cadernos, apenas como uma lista qualificada de indicações temáticas. Certo? Então você não vai, isso é uma sugestão que eu dou, você não vai encarar o caderno como sendo ali a grande fonte. Então, o caderno vai ser um ponto de partida sumário, a partir dali você vai tentar desenvolver algumas pesquisas com artigos, livros, enfim. Então vocês fiquem super à vontade para isso. Mas não achem que vão encontrar todos os elementos para constituir a formação que vocês irão ministrar para os orientadores, achando que todos esses elementos estão no caderno. Eles não estão. Tá? Eles não estão. Então é importante que a gente tenha clareza disso. Então, o segundo slide, no caso aqui ampliando, um olhar sobre o tema, então eu vou tentar aqui ver quais são os elementos ou os pontos que nós temos que, de alguma maneira, enfatizar para que a gente amplie, de fato, a compreensão sobre o tema. Porque o que me interessa aqui, basicamente, o que me interessa é a compreensão de vocês acerca da questão. Então, se você compreende bem a questão, você consegue depois manusear o material que poderá vir a ajudá-lo nessa empreitada e nesse trabalho de organizar também uma fala sobre o tema. Então, eu digo o seguinte: em que propriamente consiste o problema das ciências humanas? Então, importante, né, que se você vai refletir aqui sobre as ciências humanas como um projeto pedagógico, e as ciências humanas vêm sendo sistematicamente, né, criticada e vem sendo sistematicamente objeto de reflexão, sobretudo sobre o seu status, né, e o seu estatuto também epistemológico. Né? Então a gente tem que ter clareza, se as ciências humanas geram aí uma questão, geram um problema, que problema é esse, que questões são essas que estão em torno desse tema. Então essa é uma pergunta que me parece que deve ser feita e deve ser levada a sério. E essa pergunta que me parece a pergunta mais fundamental. Várias das outras questões giram em torno desse problema. Eu digo que é necessário um esforço conceitual no sentido de explicitar o que seria específico das humanidades. Então, é óbvio que esse esforço aqui, vocês não necessariamente devem fazê-lo já agora. Eu acho que isso, de repente, é um esforço que vocês podem carregar para o resto da vida. Porque, olha, se você para observar o material, você tinha, na Grécia, um conjunto de disciplinas que se constituía, eu diria, enquanto formação humana. Na Roma Antiga, você tem um outro conjunto de disciplinas. Na Idade Média, negligenciada pelo caderno, você também tem um outro conjunto de disciplinas. Na modernidade e hoje na contemporaneidade, pelo menos na formação nossa básica instituída, filosofia, sociologia, história e geografia, né, eu diria que seria esse órgão, esse corpus, né, que formaria essas ciências humanas. Então, aqui de cara, nós já vemos que tem um problema, ou seja, não é consensual, a humanidade nunca entrou em consenso em relação ao que ela entende como sendo as humanidades ou como sendo as ciências humanas. Então, há um problema aí na base, que é de que como é que eu garanto, né, a unidade, se é que há uma unidade, entre essas disciplinas ou entre esses componentes, eu diria que formam isso que nós chamamos de ciências humanas. Certo? Então, a pergunta, sobretudo, a pergunta, eu diria, epistemológica fundamental, né, é exatamente essa. O que é que caracteriza, né, as ciências humanas?
e, sobretudo, o que é que há de ciência nas humanidades para que nós possamos designá-la como uma ciência particular. Esse é o principal problema. Né? Eu diria, quando você olha para a expressão ciências humanas, já tem pressuposto ali duas coisas. Né? Que há uma espécie de objeto que está absolutamente ligado ao que nós chamamos de humano e que este objeto é tratado por uma ciência ou por algumas ciências. Então, resta o esforço conceitual de tentar mostrar o que é que há de humano nas ciências humanas e o que é que há de científico nas ciências humanas. E é exatamente, sobretudo, por causa desse segundo aspecto, ou seja, o que é que há de científico nas ciências humanas, que a tensão, né, entre ciências humanas e ciências naturais se deu e continua se dando até hoje. Tá? E aí eu faço outra pergunta mais abaixo, o seguinte: por que os projetos pedagógicos se constituíram a partir das ditas ciências humanas? Por que você não pode pensar uma formação a partir de outra matriz? Por exemplo, as próprias ciências naturais. Porque parece que há nas ciências humanas um elemento específico que você não encontra em outro lugar, e a formação da alma, voltando aqui ao livro 7 da República de Platão, essa educação é entendida como formação da alma, logo eu preciso tirar este elemento formativo ou estes elementos formativos das ciências ou das disciplinas que de alguma maneira tratam a humanidade ou tratam a alma humana como sendo seu objeto de reflexão. Então parece que as ciências humanas possuem eu diria, o essencial de todo e qualquer processo formativo, um elemento essencial que você não encontraria em outro lugar. Então, é naquele conjunto de disciplinas que eu formo a alma, falando aqui em termos platônicos, certo? E aí eu coloco outra questão, que aí seria importante aqui também que vocês refletissem minimamente sobre essa questão, né? Quais seriam as ciências não humanas? Se é que existe. Se é que faz sentido falar de ciências não humanas. Tem uma referência que eu sempre gosto de fazer a um texto do século XVII, do Descartes, que é Regras para a Direção do Espírito, onde o Descartes coloca um problema fundamental. Eu acho que até fiz referência a esse texto lá em Sobral. O Descartes faz uma reflexão que me parece nocauteadora. Ele diz o seguinte, ele só é muito parafraseando, né, obviamente. É muito interessante como, né, a humanidade, como as ciências particulares, elas se aprofundaram tanto, mas agora elas não conseguem mais, né, se reunir. E é tão estranho pensar que elas não conseguem se reunir quando estas mesmas ciências particulares possuem um elemento comum. Que qual é o seu elemento comum? A humanidade. Ou seja, o que há de comum nas diferentes ciências, mesmo naquelas ciências que são ditas naturais, né, portanto, não humanas, em tese, até nestas ciências, diria Descartes, a humanidade. Todo e qualquer empreendimento científico é um empreendimento humano. Logo, o elemento do humano é o universal que perpassa todas essas ciências particulares. Mas a humanidade construiu para si uma explicação que acabou disjungindo ciências humanas de ciências não humanas ou de ciências naturais. É como se a humanidade, ao desenvolver parte do seu conhecimento que é humano, desumanizasse este conhecimento. E aí gera tensão. Porque parece que um conjunto de disciplinas científicas perde esta humanidade e, ao perder esta humanidade, se coloca num patamar outro de rigor, né, de autofundamentação, que não seria, eu diria, característica dessas outras ciências ou desses outros esforços epistêmicos que tentam refletir sobre elementos humanos. Tentando falar de maneira mais clara. É como se a humanidade tivesse aprofundado diferentes formas de conhecimento sobre a mesma realidade. Então, há de comum aí tanto a realidade como a própria humanidade, que compõem essas formas diferentes de conhecimento, mas num determinado momento ela deixa de se reconhecer em uma forma específica de conhecimento, que seriam as ciências naturais. Parece que as ciências naturais atingem um grau de objetividade, a objetividade aqui como contraponto da subjetividade, é como se as ciências naturais atingissem um grau de objetividade que não foi possível as ciências humanas atingirem, e por isso há
esse tensionamento e a essa crítica, por exemplo, às ciências humanas a partir das ciências naturais. Então, esse tensionamento é criado, eu diria, pela própria compreensão metacientífica do ser humano. O ser humano, quando para refletir sobre a ciência que ele produz, acaba provocando interpretações estranhas, complicadas, né? E essa, sem dúvida nenhuma, é uma delas. A meu ver, depois de um tempo de reflexão sobre isso, a distinção entre ciências humanas e ciências naturais, para mim, é um falso problema. Foi um grande problema, né, no século XIX, sobretudo no momento da instituição das ciências sociais, por exemplo, que se mantém até hoje na universidade. Claramente você percebe isso, né? O pessoal da engenharia, o pessoal das humanas, essa distinção acabou, eu diria, ganhando uma conotação política também, né? Mas tudo isso é relativo ao modo como a humanidade pensou a própria ciência que ela faz. Então, eu diria, no discurso, no nível de discurso de segunda ordem, quando a humanidade reflete sobre o que ela faz, e começou a se gerar alguns problemas, e esses problemas é o que a gente está tentando aqui desenvolver um pouco. Certo? Então, eu digo aqui, para terminar esse slide, eu digo que é importante, né, conhecer, né, os problemas e as críticas metodológicas às ciências humanas, que é isso que eu anunciei aqui. E aí eu faço uma observação geral, já para a gente partir para o outro slide. Sugiro que se construa, para os orientadores de estudo, uma exposição que explore estes aspectos não abordados pelo texto base. Certo? Então, a sugestão que eu dou para vocês, ao elaborarem o material, façam uma primeira parte um pouco mais histórica, tentando fazer esse esforço de mostrar que o programa formativo, a partir do que se compreende como humanidade, como sendo ciências humanas, esse esforço já foi feito várias vezes. Lá nos gregos, nos romanos, nos europeus, no século XV. Enfim, então você tem aí um esforço que foi repetido. Então, fale um pouco sobre esse esforço que foi repetido. E aí, no segundo momento, você pode tentar refletir um pouco e elaborar esses questionamentos aqui que eu estou aqui sugerindo para vocês. Você tentar problematizar as próprias ciências humanas ou essa concepção, né, de humanidade, e é um pouco sobre isso que eu vou tentar falar agora daqui para o final. Então, no próximo slide, eu coloco aqui um título lá como uma abordagem propositiva do tema, certo? Muito mais do que uma abordagem onde eu simplesmente vou tentar reproduzir uma discussão ou um debate, eu vou tentar fazer uma abordagem mais propositiva, né, no sentido de tentar, de alguma maneira, incomodá-los. Alguma especificidade das ciências humanas? Primeira pergunta que eu faço. A segunda, em que termos podemos entender as humanidades enquanto ciências? É possível? É necessário? Essa é uma pergunta importante também que a gente normalmente não faz. Por exemplo, as ciências jurídicas. Tem muita gente que faz questão de usar essa manchete. Eu sou doutor em ciências jurídicas. A primeira pergunta é, quem foi que disse que, né, direito é ciência? E parece que a gente usa o termo ciência, muitas vezes, para tentar garantir elementos não científicos, né? Muito mais como uma espécie de status, como o título de doutor. Né? A gente gosta de ser chamado de doutor porque isso parece que dá uma certa substância, uma certa credibilidade. É como se fosse por elementos outros que eu faço questão do título de doutor. É como de ciência, muitas vezes. Ciências ocultas. Né? Estranhíssimo, né? Ciências ocultas. A ciência vem para iluminar, mas... né? Vem para iluminar a escuridão. Né? Ciências da religião. Então, no fundo, todo mundo quer ser ciência. Né? A pergunta é, por que todo mundo quer ser ciência? Para quê? É necessário? Acho que isso é uma questão ou não. O fato é que essa pretensão, né, de todo mundo ser ciência, o querer ser ciência, gerou o problema fundamental da epistemologia contemporânea, que é justamente a pergunta do que é ciência mesmo. Né? O que é que distingue a física, por exemplo, da filosofia? O que é que distingue a física da matemática? O que é que distingue a física da história? Né? Ciências históricas, ciências físicas, ciências matemáticas. Então, parece que todas essas formas de conhecimento há um elemento específico, que é a sua cientificidade. Mas que cientificidade é essa? Que está presente na história, que está presente na matemática, que está presente na física. Então, é sobre essa cientificidade, essa suposta
cientificidade que consiste o problema epistemológico fundamental, que é de tentar definir o que é ciência. Certo? Então, se as ciências humanas se apresentam enquanto ciências, elas vão ter que dizer, elas vão ter que se justificar por que é que elas são científicas. Por que é que elas, por exemplo, se distinguem da arte, que não tem, nesse sentido, pretensão científica. Certo? Que elas se distinguem, por exemplo, da religião.